Mais um Esquematizando no ar, dessa vez com mais um dos nossos convidados muito especiais. É o início agora de um formato novo. Ao invés de analisar equipes, analisar esquemas, eu trago personalidades do futebol. E esse cara que está aqui comigo hoje, para mim, é um dos caras mais promissores do futebol brasileiro, nos termos táticos, no banco de reserva ali, vestindo o agasalho do clube. Ricardo Catalá, seja muito bem-vindo ao Esquematizando. Valeu, obrigado pelo convite, agradeço aí as suas palavras, vamos tentar construir algo bacana juntos. Beleza, eu queria pedir antes você se apresentar para quem está nos assistindo, porque eu não sei se são todos que acompanham o futebol do interior, futebol regional aqui no Campeonato Paulista, agora você trocou de time, enfim, se apresenta aí que você vai falar melhor do que eu. Cara, eu atualmente sou treinador do Guarani, sou um cara apaixonado por aquilo que faço pela minha missão de vida, que é tentar fazer a diferença de maneira positiva na vida das pessoas, de todos aqueles que me cercam. Sou um privilegiado por poder trabalhar em algo tão maravilhoso. Com certeza tenho mais derrotas que vitórias, e isso é importante dizer, porque futebol só valoriza quem ganha e se esquece às vezes de que tem muita gente boa capaz de construir muita coisa legal e que às vezes não está no lugar certo, no momento certo. E Ricardo, você também, eu li bastante sobre você antes dessa entrevista, você é um cara bastante estudioso, né? Eu queria saber quais são suas referências, não só como treinadores, mas de estilos mesmo, o que você traz dos seus estudos para o campo? Na verdade, assim, referências futebolísticas eu tenho muitas, porque eu penso que tem muita gente boa e muita gente, às vezes, até que não tem um reconhecimento aí a nível nacional capaz de te ensinar muita coisa, então difícil falar de um nome. E o que eu procuro trazer para o meu trabalho é tudo aquilo que eu considero importante. Minha cabeça gira em torno de que o futebol é feito de pessoas, nesse caso atletas, colaboradores, comissão, diretoria, torcida, e tudo aquilo que não vá na direção de interagir bem com essas pessoas e extrair o melhor delas, não é produtivo e tende a não ser algo bacana, prazeroso. Mais do que o sucesso, acho que a jornada precisa ter prazer. Então, tudo que eu faço é tentando encontrar o melhor das pessoas, a melhor versão delas, para que elas possam se sentir felizes participando daquele ambiente. E você fala isso de extrair o melhor das pessoas, eu vi que você tem uma relação legal com a psicologia, né? Como que ela se aplica no seu método de trabalho especificamente, não no futebol em geral, mas como você, no seu modo de gerir uma equipe, como que entra a psicologia? Assim, eu fui estudar um pouco da psicologia porque era algo que para mim fazia sentido. Pô, se eu vou interagir com pessoas e não me apoiar na ciência para entender um pouco o comportamento humano, a chance de obter sucesso, êxito nas relações poderiam ser menores. Tem muita coisa na ciência legal, bacana, que faz com que você consiga estruturar melhor a maneira de interagir, principalmente com seus jogadores, mas a prática do dia a dia, a maneira como você se comporta, a maneira como você demonstra para o jogador que você quer se relacionar com ele faz muito mais a diferença do que a ciência em si. A ciência te ajuda só a estruturar como fazer isso. Legal, legal. E, enfim, dá pra ver nesse começo de papo, acho que quem não conhece já vê que você é um cara, acima de tudo, muito estudioso, né? Eu acho que talvez seja a sua grande marca como técnico, assim, no sentido, o Catalá é um cara estudioso, assim, acho que vai ser a primeira palavra que vem à cabeça das pessoas. E uma polêmica que rola no mundo do futebol muitas vezes, o Renato, técnico do Grêmio, talvez seja um dos protagonistas dessa polêmica, de achar que o estudo da tática, do futebol como todo, ele vai de dentro para fora. Então, os brasileiros que têm que ensinar o resto do mundo. Para você hoje, quem que tá nessa posição de ensinar quem? Você acha que os brasileiros que têm que olhar para a Europa ou você acha que a Europa tem que olhar para o Brasil como fez nos anos 50, 60 e 70? Eu penso que essa, há muito tempo já, é uma via de duas mãos. Assim, eu entendo que, independente de nacionalidade, independente de origem,
Toda vez que você abdica da possibilidade de aprender algo com quem pode te ensinar, você se afasta de ser uma pessoa melhor, você se afasta de ser uma pessoa mais completa, e isso te afasta de experiências novas, de olhar para o novo, de experimentar coisas novas. Então, eu não tenho um lado, e se quem deve aprender com quem, eu penso que todo mundo deveria aprender com todo mundo, inclusive fora do futebol, para aplicar coisas nele e vice-versa. Legal, legal. E já nesse gancho, você estudou em Barcelona, né? Imagino que pegou muito do seu trabalho como treinador vem de lá. O que você especificamente traz da Europa? Que você viu lá e falou, isso dá para aplicar aqui. Porque o seu estilo de jogo me impressionou bastante, porque ele é uma mistura de muitas coisas. Enxergando de fora, óbvio que eu não acompanho o seu dia a dia de treinamento, mas eu via, ainda que poucos, dava para ver traços do Mourinho, dava para ver traços do Guardiola. Eu não digo nem, óbvio, não dá pra gente ficar querendo colocar o Guardiola no Mirassol, mas dá para você ver que você tinha conceitos. Eu queria saber de quem e quais conceitos você traz, taticamente falando. É difícil de falar de quem, porque assim como você mesmo disse em relação ao meu trabalho, não ter podido acompanhar os treinos, eu nunca acompanhei os treinos desses caras, né? Então seria muita pretensão da minha parte dizer, olha, eu tenho coisas desse ou daquele. Quando você vê uma equipe jogar, obviamente você consegue de alguma forma entender as ideias daquele treinador. Então, por cima você pode dizer, eu me assemelho mais aqui ou mais ali. Mas a experiência no futebol vem me dizendo que o treinador que provavelmente vai fazer sucesso no futuro é aquele capaz de se adaptar ao clube, ao material humano e aquilo que aqueles jogadores podem oferecer de melhor. Então eu fui estudar, assim como muitos no futebol, pedagogia, organização de uma metodologia de treinamento, para que sempre que eu estivesse em algum ambiente, seja ele qual fosse, minha equipe fosse capaz de competir. E às vezes ela vai ser mais vertical, às vezes ela vai ser menos, às vezes ela vai ser mais reativa, às vezes ela vai ser um pouco menos reativa, às vezes ela vai ser mais proponente do jogo, porque quem faz tudo isso acontecer são os jogadores. E eu penso que em alguns momentos nos últimos anos tem se tentado tirar o protagonismo deles, e eles são os protagonistas. Nós trabalhamos para organizar algo em que eles brilhem, e aí não faz sentido não levar em conta as características deles. Por isso que eu não quero e não penso que seja produtivo atrelar muito o meu trabalho a uma ideia específica de jogo. O objetivo do futebol é vencer partidas, é competir em alto nível, o maior número de partidas, o maior tempo possível, e aí as armas são as características dos jogadores. É legal de falar isso, né? Porque o conceito de jogar bem, ele tá sendo meio deturpado aí com o tempo, por imprensa e torcedores. Então eu acho que com essa ascensão dos caras mais ofensivos, recentemente aqui no Brasil, vídeo o Campeonato Brasileiro do ano passado, que os dois primeiros foram times do Jorge Jesus e do Sampaoli, né? Então acho que rolou uma onda aí pró-ofensividade no Brasil, que começou a tratar isso como o único jeito de jogar futebol, né? E não é verdade. Tem times que eram mais reativos e que foram extremamente vitoriosos. Eu cito até o Corinthians de 2017, que por mais que tenha tido um tiro curto ali de grande desempenho, foi invicto no primeiro turno. Então, assim, eu acho que quando a gente vai falar de bom futebol, a gente tem que olhar para as duas frentes, né? Você concorda comigo? Você acha ou você acha que bom futebol é realmente só quem tá com a bola? Qual que é o seu conceito de bom futebol mesmo? Existe uma grande diferença entre se amontoar e esperar uma bola e se organizar para jogar de maneira reativa. Então, para mim, bom futebol é tudo aquilo que tem uma ideia, essa ideia é treinada, é organizada para se aplicar e que na prática oferece resultado e tem uma consistência. Essa é uma das premissas assim do meu trabalho.
Não adianta nada nós fazermos 2 jogos muito bons, 3 jogos muito bons, depois 2, 3 ruins. Então, eu penso que à medida em que você tem algumas ideias, você consegue estruturar elas e fazer com que as pessoas, através de assistir seu jogo, digam, pô, aqui tem uma ideia, a ideia é essa, o conceito é aquele. Isso para mim é jogar bem, porque o desafio do treinador é entender o que aquela equipe pode oferecer, convencer os jogadores de que ela pode oferecer aquilo, treinar aquilo, operacionalizar aquilo e fazer com que os jogadores executem com prazer. Então, tudo que vai nessa direção, para mim, é um futebol bem jogado, independente do modelo. É a forma com a qual você imprime sua proposta, né? Você vê uma proposta de jogo naquele time, e nisso eu já tô até no gancho para a próxima pergunta. Eu queria falar de alguns jogos em específicos, que são os 2 últimos jogos da campanha do Mirassol do Campeonato Paulista, contra o São Paulo e contra o Corinthians. Mas, primeiro falando do São Paulo, o que eu senti ali foi uma mudança muito grande de postura da equipe do Mirassol em relação ao que vinha apresentando, mas que foi muito boa, porque eliminou o São Paulo no Morumbi, e o São Paulo talvez fosse o time que vinha jogando mais bola no estado. E o Mirassol ele foi, na maioria dos jogos, propositivo, né? Tem aquele 6-0 que ficou marcado, tem um jogo contra o Corinthians, lá em Mirassol mesmo, que o Corinthians sai ganhando com o gol do Ramiro, e para mim ali a decadência do trabalho do Thiago Nunes começa ali, porque você faz uma marcação alta que ele simplesmente não consegue sair. O Corinthians fica encaixotado ali no segundo tempo, e se não fosse uma partida brilhante do Cássio, o Mirassol iria ganhar, e acabou saindo só com o empate no gol do Camilo. Mas falando isso do jogo contra o São Paulo, você precisou mudar de postura, com um elenco totalmente diferente, né, com peças jovens e contra um adversário que tem mais investimento e que estava jogando bem, o time do Diniz estava jogando bem. Queria saber como foi sua preparação, assim, em tão pouco tempo, mas que deu tão certo. Como eu te disse, assim, a ideia de jogar vem daquilo que você tem de material humano. Durante a parte antes da pandemia, nós tínhamos um material humano que foi um elenco confeccionado por nós, eu, diretoria do clube, presidência, para jogar um jogo mais propositivo. As peças foram escolhidas para isso. E à medida em que esses atletas deixaram o clube e quando o campeonato foi retornar, nós tínhamos outras características, outros jogadores, não fazia sentido ficar preso a uma ideia que tenderia a não dar certo, porque exigia alguns mecanismos e algumas características que nós não tínhamos. E o objetivo do futebol é competir e vencer. Obviamente que jogando bem, e aí jogando bem não necessariamente é propondo o jogo. Então, nós olhamos para as características dos jogadores, para as peças, a melhor maneira de competir de igual para igual com qualquer equipe, independente da qualidade do adversário, é essa. Então, vamos treinar isso, vamos estruturar isso, conseguimos convencer os jogadores de que esse era o melhor caminho, operacionalizamos nos treinamentos, eles foram capazes de executar bem nos jogos, e isso nos deu a possibilidade, independente da vitória contra o São Paulo e a derrota contra o Corinthians, de competir. Os 2 jogos nós competimos os 90 e poucos minutos de jogo, num nível muito bom, com um material humano diferente daquele que havia antes da pandemia. E assim, contra o São Paulo, eu falei com muitos amigos são paulinos ali depois do jogo, e o comentário assim era assim, o São Paulo estava massacrando e o Mirassol achou um gol. E eu fico muito incomodado com essa expressão achou o gol, né? Porque o primeiro gol sai de uma jogada ensaiada de escanteio, pelo menos parecia ensaiada, em que o Zé Roberto cabeceia mais ou menos da marca do pênalti e faz o gol. E o segundo gol, para mim, ilustra totalmente como você soube explorar a fraqueza do adversário, porque era nítido que o São Paulo estava tendo problemas com transição defensiva. E nesse jogo você optou por uma transição ofensiva mais rápida, né? O Zé Roberto é muito bom nesse sentido, é um cara que dá mobilidade, um cara forte fisicamente, pisa na área para fazer gols. Eu queria saber, essas 2 jogadas foi coisa estudada mesmo, né? Você viu que ali tinha uma fraqueza do São Paulo, por exemplo, no escanteio, aquela zona onde estava o Zé Roberto era pouco marcada, e você viu também que essa transição do São Paulo, transição defensiva, era falha.
Eu tô certo? Você realmente tinha planejado esse tipo de situação para o jogo? Sim, contra o São Paulo nós planejamos jogar com 2 atacantes mais quase que um do lado do outro, Bruno e o Zé, espelhando Daniel Alves e Tietê, que eram os construtores do jogo. São Paulo não tinha como característica, pelo material humano que tinha naquele momento, hoje já é uma nova equipe, mas naquele momento tinha dificuldade de construção pela defesa. A gente sabia que, principalmente se nós saíssemos na frente, a tendência é que eles tentassem acelerar um pouco o jogo e aí podiam oferecer bolas em que a gente conseguiria contra-atacar. O gol de escanteio é uma jogada ensaiada. Se você pegar todos os escanteios que nós batemos no Campeonato Paulista, independente da pandemia ou não, essa jogada já havia acontecido umas 4 ou 5 vezes. Conseguimos ser eficientes, competentes em marcar o gol. E o segundo gol é isso, a gente tinha estruturado para jogar dessa forma, sabia que eles, principalmente se saíssem atrás, ofereceriam a possibilidade da gente contra-atacar, e aí as peças e o modelo estavam encaixado para isso. O terceiro gol acho que é muito mais circunstancial da partida, de como ela foi se desenrolando, do que algo projetado. Mas a maneira de jogar em que sai o segundo gol e a jogada de estratégia, isso obviamente foi treinado. E assim, você teve pouco tempo com peças novas e assim, boa parte dos seus titulares saindo. Essa preparação para o jogo, especificamente contra o São Paulo, ela foi mais assim, campo e bola mesmo, treinando posicionamento, ou ela foi mais no sentido de mostrar vídeos para os jogadores do que você queria, análise de desempenho mesmo? Como é que você fez pro Mirassol conseguir ter um padrão, um novo padrão em tão pouco tempo? É uma mistura de tudo isso. Nós ficamos confinados, se eu não me engano, foram 21 dias no nosso CT para poder competir em função da pandemia. Então, isso nos deu 21 dias full time, podendo nos preparar para algo que viria. Então, treino, as ideias futebolísticas, e aí, mais do que o como jogar, as ideias futebolísticas já estavam estruturadas, porque esses jogadores vinham treinando conosco, um ou outro chegou depois, mas em linhas gerais o ambiente acaba regulando o comportamento desses caras que chegam. Uso muito material de vídeo, porque eu acho que é uma ferramenta importante, e a capacidade de convencer os caras de que era capaz, de que era possível de fazer. À medida em que os dias vão avançando e o jogador começa a executar e o rendimento no treino é melhor, o cara vai confiando mais naquilo, ele vai passando a compreender que, é possível. Aí a gente compete contra o Água Santa, faz um jogo regular, contra a Ponte já foi muito melhor, e aí o jogador fala, nós vamos chegar contra o São Paulo em condição de competir. E aí aconteceu tudo o que deveria ter sido feito, a gente fez um jogo que beirou a perfeição do ponto de vista estratégico e o resultado acabou vindo. Eu tô com medo que essa obra aqui na minha casa acabe pegando áudio, mas enfim, vou falar do mesmo jeito. Você trabalhou a ideia de linha de 5, né? E eu queria saber, foi também algo pensado no São Paulo, essa linha de 5, que é um time que infiltra muito no meio? Na verdade, não. Como eu disse, assim, pensando em aproveitar o melhor material humano que nós tínhamos, a gente iniciou contra o Água Santa, assim, Renier, Thiago Alves e Danilo Boza, e depois o Wellington no lugar do Thiago Alves, eram talvez as peças mais consistentes que nós tínhamos do nosso time. Não colocá-los no time não fazia sentido. Então o Renier é um cara que eu confio demais, assim, um cara ímpar, um cara muito bacana de se trabalhar, sabia que ele podia executar bem. A ideia não era ter uma linha de 5, a ideia era, como o Moraes tinha acabado de chegar e ainda não tinha todos os conceitos que nós gostaríamos e nós não sabíamos nem se fisicamente ele aguentaria, a ideia era fazer o primeiro jogo mais com uma linha de 3 e soltar um pouco mais, com o Juninho vindo fazer um ala pelo lado esquerdo e o Daniel Borges, que é um cara que se incorpora facilmente à linha da frente como um ala, um de cada lado.
E à medida em que nós perdêssemos a bola, se fosse do lado esquerdo, o Daniel gira e completa uma linha de 4, e se fosse do lado direito, o Juninho giraria e completaria uma linha de 4. Era de ter um pouco mais de aproveitamento das características dos caras. E aí, como eu sempre digo, o campo vai falando. Então o Moraes foi tomando conta, o Thiago acabou machucando, e aí as coisas foram se desenhando para jogar de uma outra maneira. E o pessoal fala que o Mirassol correu poucos riscos contra o São Paulo, no sentido de ter ficado muito preso no campo de defesa, mas eu queria até fazer um destaque e te elogiar por isso. O perde-pressiona que o Mirassol tinha encaixado nesse jogo contra o São Paulo foi sensacional, porque funcionou quase todas as vezes que foi feita. Para quem não sabe, que está acompanhando o vídeo aqui, esse perde-pressiona é um conceito de quando você perde a bola no campo de ataque, você já pressiona imediatamente. E eu achei que esse conceito foi muito bem executado, né? Na sua visão também tá isso aí, especificamente no jogo contra o São Paulo. Sim, essa é uma característica nossa, né? Assim, é uma coisa que para você jogar um futebol mais agressivo, assim que você perde a bola, você precisa reagir rápido e precisa estar organizado para fazer isso. E como eu te disse, o objetivo contra o São Paulo era gerenciar o espaço sem a bola. Não era gerenciar o espaço com ela e nem ela, nem a bola. Era gerenciar o espaço sem ela para ter o espaço que nós precisávamos quando nós tivéssemos a bola. Que foi isso. O segundo gol, acho que é de certa forma, um bom exemplo de um time organizado para fazer um jogo em transição, como foi feito aquele dia. Legal, legal. Agora passar para o próximo jogo, já chegando na reta final aqui da nossa entrevista, Corinthians na Arena, cara. Você vai pegar o Corinthians que estava esboçando ali uma ascensão na Arena, e para isso você também conseguiu minar os pontos mais fortes do Corinthians naquela altura, que eram o Luan entre linhas, né? O espaço ali nas costas dos volantes e na frente dos zagueiros, o arremate do Ederson de fora da área que tinha encaixado e que acabou encaixando também na semifinal, quando já o Mirassol já estava com um jogador a menos, e as inversões de jogo no Fagner, né, que talvez seja o jogador mais técnico do Corinthians. Como você tentou, como você se projetou para esse jogo contra o Corinthians? Você pensou nesses pontos que eu falei, que possivelmente são os pontos mais fortes do Corinthians, ou você estava com outra ideia e outros pontos que você achou interessante de serem eliminados também? Cara, a gente sabia que o Corinthians, até por ter conseguido equilibrar um pouco melhor seu jogo àquela altura do campeonato, fazer um jogo mais equilibrado, e aproveitar aquilo que os jogadores tinham de características individuais para decidir a partida, e foi assim. Então nós nos organizamos para neutralizar aquilo que eles tinham de melhor. A gente sabia que o Jô era um cara de presença diária, mas não vinha de um período de muitos jogos e treino, então ele não teria tanta mobilidade. Então a gente tinha que neutralizar a bola que chegava nele. A maior arma ofensiva do Corinthians era, e para mim continua sendo, o Fagner. É um cara que tem muita força, capacidade de se incorporar ao ataque, tem coragem para jogar, é decisivo, é jogador de Copa do Mundo. Então ali a gente sabia que tinha que neutralizar, e aí a gente organizou o jogo diferentemente do São Paulo, que era gerenciar por dentro, onde existia mais lucidez e qualidade na construção. Eram as bolas em diagonal no Fagner, porque ali sim geraria desequilíbrio, você chega atrasado, e aí é um cara que arremata bem, que define bem jogada. Então a gente tinha construído um modelo que praticamente o ponta do lado dele largava a composição do meio e ia até o final, e aí em muitos momentos desenhava uma linha de 5, mas era muito mais para que ele não recebesse a bola sozinho. Sabia que um dos nossos atacantes tinha que conseguir ajudar o meio para que a gente pudesse assim, povoar bem a frente da defesa, que é um espaço onde o Luan vem jogar, e aí ele faria aquilo que aconteceu no jogo, que é começar a buscar a bola no pé dos zagueiros. Ali não tinha problema, que é um jogador que precisa estar em contato com a bola. E o Ederson, porque ele já tinha feito um gol praticamente igual contra o Red Bull Bragantino, se eu não me engano, 3 dias antes. Então nós tínhamos mais ou menos organizado isso. Além disso, a bola parada, que o Gil é um cara muito forte nisso, então a gente tinha organizado defender bem a bola parada para que eles não tivessem possibilidades de nos atacar. E aí a expulsão condiciona muito, porque você tem um cara a menos, e o gol
tem mérito do Ederson, mas na minha opinião, e aí respeito todo mundo, é muito mais demérito nosso. Se você olha pela câmera de trás, o menino que entra, ao invés de proteger o alvo, tenta adivinhar que um passe vai sair no Luan, dá um passinho para a direita e o Ederson carrega e finaliza. De qualquer forma, acho que a gente competiu bem, fez um jogo consistente, dentro da nossa proposta houve eficiência a maior parte do tempo. E isso é legal que a gente falou, né? De realmente estudar o adversário, ver quais são os pontos e jogar a partir disso aí. No momento da expulsão do Juninho, polêmica, não vou nem entrar no mérito se achou que era para expulsar ou não, a instrução era, vamos tentar segurar o empate e levar para os pênaltis mesmo, ou realmente ainda com a ideia de, não, vamos sair daqui ganhando nos 90 minutos. Isso não tô nem falando da instrução que o Ricardo Catalá passou para os jogadores, mas o que estava na cabeça do Ricardo Catalá era, vamos levar para os pênaltis? A ideia eu já tinha dito para os jogadores, né? Antes do jogo contra o São Paulo, eu disse para eles que nós tínhamos que fazer pelo menos 2 gols para vencer o São Paulo, porque o São Paulo faria um gol na gente, pela qualidade do time. São Paulo era um time que vinha fazendo gol, é um time que joga ofensivamente, então eu já tinha dito isso para eles. E o Corinthians, o Thiago, na minha opinião, foi muito inteligente naquele momento, promoveu um jogo mais equilibrado, aproveitando o lastro de 10 anos do Corinthians jogando praticamente de maneira reativa e um time muito organizado defensivamente. Então, o que eu disse para os jogadores, se nós não levarmos gol contra o Corinthians, a chance de nós vencermos nos 90 minutos é muito grande. Então, os jogos foram construídos em cima disso. Se ia para os pênaltis ou não, não sei. E não pensei muito nisso, de vamos tentar levar para o pênalti ou vamos vencer no tempo normal. Estava muito mais preso à ideia de que se nós não levássemos gol contra o Corinthians, nós estaríamos muito próximo de vencer nos 90 minutos. O Thiago Nunes foi uma das poucas partidas aí que ele foi elogiado nessa reta final aí do Corinthians. E eu queria saber uma opinião externa agora, sua, se essa troca de treinador é uma decorrência de uma deficiência do Thiago, de não ter conseguido imprimir o estilo de jogo dele, ou se realmente o sistema colaborou para que não desse certo, a imprensa, a torcida, etc. E digo isso não só do Thiago, mas de todos os técnicos que foram demitidos há pouco, o próprio Eduardo Barroca, Daniel Paulista, o Ney Franco, enfim, dá um geralzão sobre sua opinião de continuidade dos técnicos. Eu não vou conseguir falar especificamente porque eu não estava lá dentro para acompanhar o que aconteceu. Seria uma covardia da minha parte emitir uma opinião específica em relação ao Thiago. O que eu penso é que tem 2 perspectivas para essa situação. A primeira é, os treinadores em muitos momentos reclamam de uma continuidade, mas a gente vê aí, de repente, treinador saindo de clube da Série A para ir para a Série B para ganhar mais, ou trocando de clube meia hora, 1 hora antes, depois de jogo, em função de uma melhor remuneração. Então, penso que o treinador precisa regular seu comportamento também. Por esse motivo, eu não saí do Mirassol durante a Copa Paulista, quando eu tive a condição de ir para um clube de Série A. Eu não saí durante o Paulistão para 3 situações, porque existia um compromisso, e eu não tinha contrato com o Mirassol. Eu nunca assinei um contrato com o Mirassol. Meu vínculo com o Mirassol era fio do bigode e um aperto de mão. Então, acho que o treinador também tem que assumir sua parcela de responsabilidade nessa relação. E a outra a maior parte dos dirigentes torcem para o clube que dirigem. E em muitos momentos isso se mistura. Então, já que a gente não consegue encontrar o profissionalismo desejado em todos eles, o órgão regulador é a CBF. Isso já é praticado na Espanha, na Itália, em muitos outros clubes. Ela deveria limitar o número de treinadores que uma equipe pode ter numa temporada. Ela deveria regular que, se um treinador sair da Série A, ele não pode trabalhar na Série A de novo. Então, vai abrir espaço para uma pessoa nova ou para alguém que venha da Série B. Ela deveria limitar o número de trocas que um clube pode fazer durante a temporada, porque isso vai acabar regulando o comportamento do ambiente. Então, quando a CBF vem e diz assim, clubes, por exemplo, a Federação Paulista faz isso. Se você trabalhou em outro clube da 1 do Paulista, você não pode dirigir um clube nessa divisão. E isso faz com que haja um compromisso maior, um planejamento melhor
na hora de confeccionar elenco, na hora de pensar o ano. E aí a regra criada passa a regular o comportamento de quem dirige. E, de certa forma, isso seria benéfico para o futebol. Essa é a minha visão dessa situação da troca dos treinadores. Concordo com você e achei sua visão muito legal, até porque ela não foi corporativista, né? Você olhou também a parte fora treinador, né? A parte que apesar de você ser um treinador, você entendeu a parcela de culpa que a sua classe tem. Achei isso muito legal. E, cara, que você me despertou de curiosidade, quem que te procurou ano passado da Série A, hein? Cara, essa é uma pergunta que eu não vou te responder assim, porque envolve um clube que tem treinador, tem um trabalho, mas enfim, foi um convite que naquele momento eu não podia aceitar, porque eu tinha um compromisso com a direção do Mirassol, e quando nós nos apertamos a mão num hotel aqui em São Paulo, a única coisa que eles me pediram foi que eu não deixasse o clube no meio da competição, e eu dei minha palavra, e aí isso aí vale mais do que qualquer assinatura. Concordo, e eu acho que até o fato que você falou que o time estava com um treinador, eu imagino que isso pesasse muito pro seu lado também, né? Porque aí você estaria, se você aceitasse, você seria injusto com o cara que tá lá nesse momento. Eu imagino que você tenha tido esse tipo de pensamento também, não? Sim, assim como foi minha vinda para o Guarani, né, cara? Então, sim, eu já tinha recebido convite de outros clubes com treinadores empregados, e a minha postura foi a mesma. Então, assim, ó, me liga quando não tiver um treinador. O Guarani me liga, eu tô no meio de um jogo treino do Mirassol contra o Novo Horizontino. Eu, obviamente, não pude atender porque eu não levo o telefone para o campo. E aí, quando acabou o jogo, o próprio diretor do Mirassol me procurou. Olha, o diretor do Guarani me ligou, eles querem falar contigo. E eu acertei tudo do telefone do diretor do Mirassol. Então foi assim que se deu a negociação. De novo, acho que a maneira que você se comporta com os demais deve ser a maneira como você gostaria que se comportassem contigo. Então é assim que eu procuro conduzir minha vida e minha carreira. Muito legal, Ricardo. Antes da gente encerrar, eu queria pedir um comentário de você, um comentário seu, sobre um jogador específico que eu acompanhei do Mirassol, que agora até já saiu do Mirassol, e que eu achei que assim, pô, como esse cara não tá em clube grande ainda, que é o volante, o Luiz Oyama, cara, que jogou muito no Campeonato Paulista, tá na Ponte Preta agora. Eu queria que você desse uma comentada no Luiz Oyama. Ele é um cara diferente no trabalho pré e pós-Catalá. Ele sempre foi um cara que se enxergou muito talento. Você vê muito talento nele. Dá uma comentada aí no que você acha do Luiz Oyama e como ele está sendo projetado. Essa é uma história bacana. Depois, se você tiver a oportunidade de bater um papo com ele, você checa isso. Eu disse para eles, porque ele estava junto com todo o grupo quando eu cheguei no Mirassol para a Copa Paulista, de que eu acompanhava ele há muito tempo. Eu já tinha visto ele jogar algumas partidas no Mirassol e tentei levar para o Red Bull Brasil na época em que fui treinador lá, acabou não dando certo. E era um jogador que eu entendia que tinha muito a oferecer pelas características. Quando eu chego no Mirassol, o Oyama tá voltando de uma A2, se eu não me engano, no Atibaia, em que ele tinha jogado de ponta. E eu falei para ele, cara, assim, ó, você quer jogar de ponta, você vai rodar na 2 e você vai ser um jogador mediano. Agora, se você quiser jogar em alto nível, a sua posição é essa daqui. Pô, mas não, assim, num primeiro momento ele relutou um pouco. Ele teve uma lesão no 5º ou 6º dia de treinamento para a Copa Paulista e teve que fazer uma cirurgia no tornozelo por conta de uma fratura. E ele não jogou. Ele foi voltar a treinar conosco quando nós iniciamos a preparação para o Paulista. E aí já com a cabeça mais voltada para jogar na posição em que eu havia sugerido. No dia a dia de treino dele foi demonstrando que ele realmente é muito competente para fazer essa função bem feita, porque é um cara que tem uma condição biológica muito boa, é um cara que faz 12 km por jogo assim, sem fazer força, se recupera muito rapidamente de uma partida para outra, tem boa capacidade técnica e de leitura e ainda é jovem, tem margem para crescer em tudo isso. Eu penso que o Oyama não termina 2021 se não for na Série A do Brasileiro. Tenho certeza absoluta que em algum momento algum clube vai vir atrás, que ele vai jogar a Série A do Brasileiro
e que depois é um caminho natural da maior parte dos jogadores de ir para a Europa e etc, mas acredito muito no potencial dele, é um menino com cabeça muito boa, boa família, eu tenho convicção de que ele vai vencer dentro de um meio tão difícil. Eu concordo com você. O Oyama eu acho que não termina ano que vem fora da Série A, não. E aí já engato na última pergunta. Ele era o seu jogador mais talentoso ali, o cara que você mais criou a expectativa do Mirassol? Não porque eu não tenho o hábito de estruturar o jogo em cima de um jogador. Então, vou te dar um exemplo. Camilo sente um incômodo na panturrilha, bem leve, ele já tinha tido esse tipo de lesão em outros clubes. Nós vamos jogar contra o Palmeiras. Ele vem na minha sala, pô, Ricardo, eu quero jogar. Falei, cara, eu não vou correr o risco. Não vou correr o risco. Depois disso, nós temos pelo menos mais 6 partidas e eu quero você inteiro para 6. E ele entendeu, nós batemos um papo, a relação com o Camilo sempre foi muito, muito profissional, muito boa, me ajudou demais. E nós fomos jogar contra o Palmeiras, saímos vencendo, tivemos a possibilidade de vencer, mas não vencer, mas fizemos um jogo competitivo, de igual para igual, abrindo mão talvez daquele que era a nossa maior estrela do ponto de vista técnico, representatividade, pelo nível que já tinha jogado, era o artilheiro da equipe. Então, assim, a minha maneira de pensar o jogo está muito mais voltada para o coletivo do que para uma peça individualmente. Então, eu penso sempre que o craque do time é o próprio time. E aí, aproveitar o que cada um deles tem de bom para criar um craque de verdade é a chave do sucesso. Muito legal, Catalá. Queria te agradecer aí por aceitar o convite, participar desse bate-papo. Espero que a gente ainda se cruze muito aí profissionalmente. Espero voltar talvez daqui a uns anos para te entrevistar e você estando num clube de Série A, te dar o espaço aí para você se despedir. E o meu muito obrigado já fica aqui. Legal, eu que agradeço. Acho importante a gente sempre discutir, bater papo e tem que fazer isso mesmo com todos esses caras aí, os mais experientes, os menos experientes, os mais velhos, os mais novos, porque futebol, eu digo sempre, futebol permite que qualquer um trabalhe nele, desde que o cara se qualifique, desde que ele compreenda aquilo que ele veio fazer dentro do futebol. Então, valeu, foi um bate-papo bacana, tenho certeza que a gente vai se encontrar mais vezes aí, e espero que, assim como os seus votos de que eu atinja um nível maior, que você atinja os objetivos que você tem para sua vida e carreira. Muito obrigado, Catalá. Obrigado a você que nos acompanhou. Volte aqui na semana que vem no Esquematizando, quem sabe com uma entrevista, mais uma análise, mas fica aqui meu muito obrigado a você que acompanhou esses 40 minutos de entrevista. Valeu. Valeu, que isso, velho. Vamos falar. Terminei de te alugar aí. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.